Olá, tudo bem? Olá, minha anja. Tô bem, você? É um prazer estar aqui com a senhora, Pois não. minha avó. Por favor, apresente. Oi, eu sou Cidinha. Não, fala seu nome, fala sua idade, assim, Cidinha é o nome que eu gosto de ser chamada, mas meu nome é Sebastiana Aparecida Bosquim, certo? tá? Tenho Quando... 73 anos e tô Certo. aqui para responder o que me for perguntado. Então, esse trabalho de reportagem e de entrevista que eu tô fazendo com a senhora é sobre a sua relação na infância, como que foi esse seu primeiro contato com o rádio, a televisão, como ela foi integrada na sua vida, sabe? Com qual frequência você usava. Primeiramente, vou fazer algumas perguntas sobre como você começou a usar o rádio e tudo mais. Você usou muito o rádio? Sim, na minha casa era um povo assim muito festeiro, muito festivo. E o rádio era uma constante na casa dos meus pais. Eu lembro que eu tinha 10 anos, 11 anos, eu ia na vizinha telefonar na Rádio Orlândia, num programa. Comecei assim. E eu selecionava algumas músicas e oferecia para os meus pais. Então, era valsas, era músicas assim épicas, né? Que estava muito na moda na época dos anos 60. Eu oferecia para os meus pais. Você oferecia deles também darem sugestões de música, é isso? Sim, como eu sabia o gosto musical do meu pai e da minha mãe, eu sempre pedia músicas sertanejas, que era o que eles gostavam muito de ouvir. Essa sua amiga, ela trabalhava na rádio, então, de Orlândia. Não, a cidade é tão pequenininha, lá todo mundo se conhece, né? Então, eu ligava, era assim, constantemente eu estava ligando no programa das 11 horas da manhã, do outro lado da linha, chamava a música. A música ou... A rádio. E qual que era o que você mais gostava de ouvir no rádio? Eu gostava muito de uma música que eu ouvia minha irmã ouvir diretamente, que era Moonlight Serenade, com Glenn Miller. É tão antiga e até hoje eu uso essa música nos fundos musicais dos meus vídeos, que eu trabalho com o antiquário. E quando eu faço vídeo chamativo para repassar para os clientes, sempre a música de fundo é Moonlight Serenade. Nem mudo mais. Que fofo. E você lembra, assim, dos programas antigos que passavam na rádio, que você costumava ouvir? Lembro sim. Até hoje eu gosto muito de programas no rádio sobre notícias gerais, né? Eu gosto muito de noticiários, documentários, e eu estava sempre atenta às notícias da minha cidade e adjacências. E eu comecei a acostumar ouvindo muitas notícias de acidentes. E hoje eu sou fã do Datena. Escuto Datena diariamente. Quando você vai lá em casa, você sempre pede pra deixar no Datena, né? Datena é da minha região, Ribeirão Preto. Ah, tá, é verdade. Então você já participou de um programa como ouvinte, né? Você dava Sim, sugestões programas de música. auditório. Eu ia muito para Ribeirão Preto também, ficar na casa da minha irmã casada. Eu era adolescente. E eu ia no programa do Coraúci Neto, em Ribeirão Preto, que era programas de calouros. E a gente ficava ali, às vezes, aplaudindo, torcendo para aquele calouro que a gente se adaptou mais, teve mais conexão, tocava a música da nossa época, Jovem Guarda. Eu fui muito fã de Jovem Guarda, né? É que a senhora viveu no período da ditadura, não foi? Sim, período da ditadura. Ah, legal. Aí o primeiro aparelho de rádio que você teve foi em casa, né? Que você falou que você ouvia com seus Sim, pais. eu lembro que era a marca Semp, um rádiozinho
conectado na força, e tínhamos o rádio também, avulso, aquele radiozinho portátil, Pequenininho assim, pequenininho. Né? Eu dormia sempre com um no meu ouvido, gostava muito. E o que era mais marcante pra você ouvir no rádio? Tipo, teve alguma notícia, assim, mundial, algum evento que você chegou a teve várias. Eu lembro que a Fundação de Brasília foi notificada, eu fiquei assim, muito empolgada com a inauguração da cidade mesmo, Brasília, capital. Juscelino Kubitschek era o presidente. Teve vários acidentes na minha região que marcou muito. E a morte do Kennedy foi notificada também, primeiramente pelo rádio, depois pela TV, né? Isso a gente seguiu. São notícias, assim, que marcou época. Que era mundial, né? Então, era assim, mundial. Todo mundo ficava sabendo, né? E você ouve rádio atualmente? No carro, tocando assim? Porque a senhora não dirige, né? Não dirijo. Eu ouço muito. Deixa eu te explicar. Eu não tenho rádio hoje, né? Ligo a internet, lá tem tudo. Então eu localizo algumas mix, né, de músicas gospel, que eu gosto muito. Hoje eu tô mais ligada em músicas gospel. E músicas italianas da década de 60, 70, 80. Eu sou bem aprofundada nesse tema, italianos. E gosto também de músicas orquestradas, Phil Collins também, eu gosto muito. Papai que gosta de Phil Collins. Muito bom, Phil Collins. Gosto muito dele. A senhora gosta da Laura Pausini? Gosto da Laura Pausini, porque a sua mamãe, a Juliana, cresceu ouvindo Laura Pausini, e eu aprendi até alguma coisa em italiano. Legal. Buongiorno. Aí, para a segunda parte, que agora é sobre a sua relação com TV e vídeos. Como que foi, assim, você ter sua primeira televisão em casa? A nossa primeira televisão era uma televisão Standard Electric. Só nós tínhamos TV naquela rua. E às 6 horas da tarde começava uma novela, Direito de Nascer. E as vizinhas vinham todas assistir essa novela na minha casa. Minha mãe e meu pai preparavam a sala, era uma sala muito grande. Preparava a sala, fazia um cafezinho, estourava uma pipoca. E a turminha da minha rua, as senhoras, né? Futebol, ia muitos homens assistir futebol. Na época era a TV Tupi e Globo. A gente assistia muito esses dois canais. E na Rede Globo também tinha um programa que chamava Lodossura, com a Eva Vilma e o John Herbert. É brasileira? A Eva Vilma já morreu, uma artista global, e o John Herbert também. Depois ela casou com Carlos Zara, né? Ele morreu, o John Herbert, e ela casou com Carlos Zara. Os três já são defuntos. Obrigada. Jazz no cemitério, jazz. Jazz no cemitério. Muito boa essa informação, viu? Quantos anos você tinha quando você teve sua primeira televisão? 1964, 62, 12 anos ou 14. Eu tinha, acho que essa idade, sim. Porque no rádio, com 10 anos, 11 anos, eu já incomodava o vizinho. Era aqueles telefones ainda de manivela. Nossa, sério? Sério. Telefone na parede, de manivela ali. Que eu pedia música no programa do outro lado da linha. E lá para os meus 12, 13 anos,
12, 13 anos também tivemos a televisão. Nós não tínhamos telefone, mas já tínhamos televisão e rádio. Mas a senhora falou que você tinha telefone? Não, eu ia na vizinha. Ah, tá, entendi. Pedia música, você ia na vizinha. Ia na vizinha. Você já teve contato com emissora? Ou algum artista de TV? Moacir Franco. Eu estive num baile onde ele estava. Beto Savala, também já vi em baile. Sabe que eu me lembro Maurício de uma história... Matar, todos esses eu já conheci. Eu lembro de uma história da mamãe contando que você e ela estavam, acho que em algum lugar, e ela falou pra... Não, você falou pra ela ir lá ver um famoso porque você gostava dele. Pediu pra ela ir lá tirar foto. Não me lembro agora. Ok, tudo bem. Não me lembro. Você já participou de algum programa? Como parte do público, assim, sabe? Esses... Se você falasse circo, sim. No circo eu estava sempre nos picadeiros. Mas... Não sei o que é picadeiro. Picadeiro! É aquela arena grande onde os palhaços se apresentam, os malabaristas. Você tava lá no meio? Sim, se chamasse alguém da plateia para interagir, eu estava lá dentro. Ixi, gostava de circo. Mas de televisão você nunca ia em programa assim, tipo... Não. Faustão? Eu levei sua mãe para ver os Menudos, mas não conseguia entrar. Menudos. Uma pena. E o que foi mais marcante que você já acompanhou pela televisão? Você falou da morte do Kennedy, você acompanhou pela TV também? Pela televisão, morte do Kennedy, se não me engano foi 1968, morte dele. Ou a expedição que foi na Lua, não lembro a data. Estava presente na praça principal de Orlândia quando deu... em primeira mão na televisão, era tudo branco e preto, e a gente correu na vizinha ali mais próxima para ver o homem chegar à Lua. Ah, que legal! Muito bom. Que da hora. TV atualmente, a senhora assiste? Bastante. Sim, tem TV, mas eu gosto muito de novela, assisto novelas. Aquelas novelas que você E programa mencionou... documentários, gosto muito. Aquelas novelas que você assistia quando você era mais nova, e que agora não passa mais, né? Era de época, não... Sim, o nome da sua mãe eu tirei de uma novela. Sério? Sério? Olha só. Juliana. Era uma novela da época que trabalhava o Tony Ramos. E tinha a mocinha, não lembro quem era a mocinha, que chamava Juliana. Ah, que bonitinha. E eu gostei disso. Que fofo, adorei. Aí no YouTube, a senhora assiste o YouTube? Assisto. O que você vê no YouTube? Tem um filme que me marcou muito, chama Quando Só o Coração Vê. Ele era com Sidney Poitier, ele era cego, e eu lembro que ele ficava no Central Park de Nova York, sentado todos os dias. E naquele banco que ele sentava, ele sentiu o aroma, o perfume de uma moça, passando todos os dias. E ele se apaixonou pelo perfume da moça. E um dia a moça sentou ao lado dele, bateram um papão. Ela também se apaixonou. E essa moça, namorada dele, disse que havia possibilidade dele voltar a enxergar. E fez uma consulta. Resumindo, no final, ele, quando tira as ataduras do rosto dele, dos olhos dele, colocaram algumas moças com semelhança, com aspecto, altura, cor de cabelo, tudo na frente dele, para ver se ele a reconhecia. E ele foi uma por uma, aí ele escolheu a moça certa, falou, essa aqui. O filme é lindo, esse filme eu nunca esqueci. Levava muito minha mãe para assistir filmes brasileiros, porque minha mãe não sabia ler. Levava ela para assistir Mazzaropi, ela adorava. Anquito, Oscarito,
todos os filmes brasileiros, porque meu pai construiu o cinema de Orlândia. Ele foi o construtor, o engenheiro da construção. E ele ganhou permanente 1 ano. Então a gente tinha que ir muito ao cinema, porque não pagava, né? Era gratuito. E eu levava muito minha mãe no cinema. E foi também uma fase marcante. O cine chamava Cine Ribalta. O dono do cinema, o seu Geraldo Rodrigues, fez uma campanha na nossa escola para angariar o nome do cinema. Mas o proprietário era o senhor Oswaldo Garbim. E o seu Geraldo, que era o diretor da nossa escola, do Instituto de Educação de Orlândia, fez uma campanha que a pessoa que ganhasse, que indicasse o nome e fosse a ganhadora ou ganhador, ganharia 1 ano de permanente. E quem ganhou foi esse seu Geraldo Rodrigues, que foi o diretor da escola. Ele foi muito inteligente. Ele sugeriu o nome Cine Ribalta. E ficou Cine Ribalta até pouco tempo. E meu pai foi o construtor, responsável pela construção. Que é o avô, vovô Felisberto. Não, meu bisa, né? É o bisa, é o bisa. É isso, É o então. biso, né? Biso, é verdade. Tá bom? É isso, muito obrigada por aceitar a entrevista. Muito obrigada Beijo, eu. coração. Beijo, Linda. querida.